Olá! Hoje é domingo, eu sou Suzana Barelli e eu trago aqui para vocês um resumo do que foi notícia no mundo do vinho nessa semana que passou. E vocês podem perceber que eu estou num cenário super diferente. Eu estou na sala de barricas da Garçom e eu vim aqui participar da Festa da Colheita de 2025, que está sendo muito legal. E essa semana eu vou falar para vocês da Festa da Vindima da Garçom, claro, da guerra comercial de alíquotas do Trump com a União Europeia. Vou falar do Michel Friou, que passou em São Paulo. Vou falar também de Dom Melchor. Vou falar de uvas autóctones italianas e vou falar da semana do Riesling, que é a uva queridinha dos especialistas. Será que a guerra de alíquotas entre o governo Trump e o resto do mundo chegou ao vinho? Tudo indica que sim. Essa semana, respondendo a um aumento de alíquota da União Europeia de 50% no whisky Bourbon, o Trump anunciou que vai aumentar em 200% a alíquota do vinho que ele importa, que os Estados Unidos importa da União Europeia. O impacto grande com isso é na França e na Itália. Se a gente olhar o volume de importação dos Estados Unidos de vinhos que ele compra na Europa ou de vinhos que ele compra no mundo e leva para os Estados Unidos, França e Itália representam 70% do total. É muita coisa. E para a economia da França e da Itália, obviamente, os Estados Unidos é um cliente muito importante. E não só para a França e para a Itália. Para a França e para a Itália, os Estados Unidos é o primeiro mercado, mas para Portugal, para a Espanha e para a Alemanha, os Estados Unidos é o segundo maior mercado em exportação de vinhos. Se essa tarifa de 200% realmente passar, o que vai acontecer? Provavelmente vai ter um rearranjo mundial de quem importa para quem. Para o Brasil, pode até ser bom, porque o que deve acontecer? Os Estados Unidos vão precisar comprar vinhos, apesar dos Estados Unidos ser um grande produtor, ele é o quarto maior produtor do mundo, mas ele também é um grande importador de vinhos. E aí, provavelmente, eles vão comprar vinhos da América do Sul, da África do Sul e da Oceania. E aí vão comprar vinhos chilenos, argentinos, uruguaios e também brasileiros. Isso é o que deve acontecer em teoria. Ao mesmo tempo que França, Itália, Portugal, Alemanha, que não vão conseguir vender para os Estados Unidos porque os vinhos vão ficar muito caros, vão procurar outros mercados, então podem querer desovar os seus vinhos aqui no Brasil. O problema é o seguinte, o mercado brasileiro não está exatamente aquecido. E o mercado brasileiro é um dos poucos mercados que é aberto a rótulos internacionais. Se a gente vai para a Argentina e para o Chile, por exemplo, são países que preferem tomar o vinho local ao vinho importado. Então, se essa medida realmente passar, se os diplomatas não foram hábeis o suficientes, tanto os diplomatas norte-americanos como os europeus, para resolver esse imbróglio, vai ter uma mudança enorme no mundo do vinho e tudo que eu posso prometer para vocês é que eu vou estar acompanhando essa questão de perto. Nessa semana eu escrevi para Levou Filosofia sobre isso, eu comentei na rádio CBN sobre isso com o Sardenberg e também o Guia dos Vinhos publicou um texto do Roberto Gerosa sobre essa questão e no caso do Gerosa tem também informações interessantes sobre o mercado canadense que está boicotando os produtos norte-americanos. Nessa semana também teve um dia mágico em que eu consegui degustar ao mesmo tempo tanto a Almaviva como o Dom Melchor. Só ficou faltando o vinho do Chedrick para falar dos três grandes vinhos que tem base Cabernet Sauvignon de Poente Alto. E eu começo o meu almoço que foi com Michel Friou. Michel Friou é o principal enólogo da Almaviva, é uma pessoa que conseguiu trazer essa, vamos dizer assim, essa atmosfera, essa filosofia francesa a um vinho chileno. O Almaviva, para lembrar, é uma joint venture da Conte Toro com o Barão Philippe de Rothschild e com vinhos elaborados em Ponte Alto, no Chile. E o Michel Friou é o seu principal enólogo. No caso, a gente degustou a safra de 2022 e eu sempre gosto de conversar com o Michel Friou porque, assim, além dele explicar um pouco qual é o segredo, dar alguns inputs, algumas dicas de como é que ele faz um vinho com espírito tão francês em solo chileno, ele é uma pessoa que traz muita informação do que está acontecendo no Chile, nessa região. Então a gente conversou um pouquinho de aquecimento global, a gente conversou sobre podas, sobre idade de videiras e também muito sobre a importância de ter um segundo vinho numa bodega nos moldes franceses. E aí eu quero falar um pouquinho mais do Epoux. O Epoux é o segundo vinho da Almaviva, que no primeiro era vendido só no Chile, depois era vendido no Chile e no Brasil, depois parou de ser vendido e hoje em dia é um rótulo que ganhou há uns 2, 3 anos
uma similaridade com a Viva, eles têm uma identidade visual muito parecida. O Epu é um vinho que vem ganhando qualidade safra após safra e é o segundo vinho da Alma Viva. Depois de conversar com o Michel Friul, eu fiz uma coisa que faz tempo que eu estou querendo fazer. A minha agenda ela é um tanto corrida, vamos dizer assim, indo atrás de novidades de vinho, entrevistando enólogos, viajando atrás de tendências, atrás de informação para o mundo do vinho. E nem sempre eu consigo estar aqui quando enólogos, ou estar no Brasil, quando enólogos estão no Brasil. E foi o que aconteceu essa semana. Eu estou aqui no Uruguai, mas o Henrique Tirado, que é o principal enólogo do Dom Melchor, está no Brasil e eu perderia a chance de conversar com ele. Aí o que eu propus? Eu propus fazer uma conversa de Zoom, na verdade de Team, em que eu trocava ideias com ele, dado que ele estava no Brasil, iria para o Brasil, para apresentar a safra 2021 do Dom Melchor, que foi eleito o vinho do ano da Wine Spectator. Essa conversa eu achei muito interessante e aí eu editei e coloquei no meu Instagram para vocês conferirem um pouquinho, um trecho, não coloquei tudo, do que foi conversar com o Henrique Tirado. E, inclusive, tem uma sugestão de que algo diferente, algo novo vai acontecer no Dom Melchor até o final do ano. Aguarde que eu vou contar para vocês. Teve uma degustação que aconteceu lá na Praça São Lourenço, que eu adorei participar, que é um produtor pequeno, aliás, um importador pequeno, que chama Vin Vêneto, e ela está trazendo um vinho que chama Garboli, é um produtor da região do Amarone, e que ele tem um foco, são dois irmãos, que eles têm um foco em valorizar as uvas autóctones da região. O vinho que eu mais gostei, eles nem revelam as uvas, que diz que não é a Corvina, Rondinella, que são outras uvas que tem ali na região do Vêneto e que eles estão fazendo um trabalho de recuperar essas variedades e que dá origem a vinhos de muita personalidade e que eu achei bastante interessante. Eu confesso para vocês que eu não gostei do preço, mas isso é uma questão de ajuste de mercado, mas eu acho que vale prestar atenção nesse produtor, que chama Garboli, e todos os vinhos dele começam com a letra H, que eu ainda vou descobrir por quê. E nessa semana que tem o Dia Internacional da Riesling, a Vans Keller, que é uma importadora focada apenas em vinhos alemães, ela fez uma masterclass muito interessante com Riesling de todos os estilos. E o meu convite é para o consumidor arriscar na Riesling. Já passou muito tempo daquele vinho da garrafa azul, que eram vinhos alemães de qualidade bastante duvidosa. O que a gente percebe hoje em dia é um ganho de qualidade no vinho alemão, não só na Riesling, mas também, por exemplo, na Pinot Noir, que tem dado vinhos muito interessantes no país. Mas vamos falar da Riesling, que era o dia da Riesling. São vinhos mais puros, mais complexos e, infelizmente, não exatamente baratos. Mas quem tiver oportunidade, eu acho que a gente tem que dar uma chance a essa uva Riesling e se surpreender com ela. Eu vim passar um final de semana aqui na vinícola, no qual a proposta é conhecer toda a linha da Garçon, e ela está enorme. Eles inclusive acabaram de lançar um clarete que eu gostei bastante, mas um vinho que acho que eu mais curto é o Alvarinho Single Vinhas, mas também tem tintos de muita qualidade, de muita propriedade, que o Balasto é o principal representante. E a ideia da Garçon é fazer uma festa da vindima, em que são vendidos muitos ingressos, são cerca de 400 pessoas, e me surpreendeu saber que a grande maioria, mais de 50%, são brasileiros que se deslocam de diversos lugares do Brasil para vir aqui, para a região de Garçon, que é pertinho de Punta del Este, e participar dessa festa da vindima que tem desde de manhã cedo a gente colhendo uva, provando uva no vinhedo, que é o mais legal, mas também uma festa numa praça no centro da cidade, do Globo, como eles chamam, no qual a gente consegue provar vinhos e harmonizar com o menu do Francis Malma, feito isso, numa praça, uma praça de rua, super gostosa, e eu acho que isso é uma maneira da gente trazer o vinho mais perto do consumidor. O vinho nem sempre precisa de pompa e circunstância, o vinho precisa ser degustado com pessoas que a gente gosta. Amanhã a gente vai ter um evento, um jantar de gala sobre isso, mas hoje eu estou curtindo muito essa festa de rua, com música, com pessoas provando vinhos, harmonizando com o menu do Malma e valorizando o vinho como tem que ser feito. É isso, espero que vocês tenham gostado desse comentário, tenham gostado desse cenário diferente. Aqui vocês estão vendo a barrica, mas aqui do lado tem um monte de garrafa de espumante e eu gosto bastante de espumante, como eu já falei para vocês. E aguardo aqui os seus comentários, dúvidas e indagações e até a semana que vem.